Aleluia. Amém, pessoal? Pode ficar à vontade, pode sentar aí. Aleluia. Creio que Deus tem grandes coisas para fazer também no dia de hoje. Digno é o Cordeiro, né? De nós adorarmos aí o todo louvor. Amém, pessoal? Como que foi na célula ontem? Ou como que foi esses dias na célula, né? Semana passada nós trouxemos uma mensagem referente a que era presunção, né? Eu creio que teve bastante compartilhamento nas células, né? E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. A intenção do culto é estar trazendo a mensagem para ser compartilhada na célula também. Porque a célula faz parte do culto também, pessoal. Então eu gostaria então de, já sem demora, porque hoje nós temos ceia também, já está entrando então já no texto da qual nós vamos ler. Dá uma abra para mim lá, quem está aí. Aleluia. Atos capítulo 14. Atos 14, versículo número 8. Aleluia. Atos 14. Eu podia ter deixado só o pessoal começar a trazer a Bíblia, né? Tirar isso aqui e deixar os irmãos trazerem a Bíblia. Que é bom quando nós pegamos da Bíblia. Mas eu creio que vai chegar a hora da qual a gente vai estar tudo já na cabeça. Já, né? Atos, capítulo número 14, versículo de número 8. Está escrito assim: em Listra costumava-se estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Amém. Só isso. Aleluia. Esse texto é bem interessante. O livro de Atos conta a história da ação do Espírito Santo sobre os discípulos, né? Nós vemos em Atos 2, quando o Espírito Santo ele vem sobre aqueles irmãos que estavam reunidos no cenáculo, e aqueles irmãos eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a anunciar o Evangelho, não é isso? E ali nós vemos a história de Pedro, na primeira ministração de Pedro, ele já diferente, cheio, revestido com o Espírito Santo, ele prega, já quase 3.000 pessoas aceitam o Senhor. E nós vamos vendo os livros de Atos indo nessa sequência. Tudo acontece através daquele derramar do Espírito em Atos capítulo número 2. Eu creio que nós ainda estamos vivendo essa história. Eu creio que nós ainda estamos debaixo do livro de Atos. Porque na verdade o livro de Atos ele não é um livro assim, ele é um livro histórico do Novo Testamento. É um livro da qual nós podemos ver que o que aconteceu lá continua acontecendo até nos dias de hoje. Hoje ainda nós ouvimos falar da ação do Espírito Santo, amém? Quantos de nós não ouvimos falar de curas através da ação do Espírito Santo na vida de pessoas? Então nós também estamos ainda debaixo da mesma dispensação que tinha no livro de Atos, capítulo número 2, em diante do livro de Atos inteiro. Só que chega uma hora que a Bíblia começa a narrar a história de um homem chamado Saulo. Saulo, ele era um homem estudado, letrado, ele era um homem que tinha condições para ser levantado como fariseu, e ele decidiu perseguir uma nova doutrina ou uma nova religião, se é que a gente pode dizer que é religião. Ele não concordava com aqueles discípulos de Jesus e aquilo que eles faziam, e ele pediu cartas para que pudesse pegar essas pessoas. E ele indo um certo dia, indo em direção a Damasco, aquele homem que se chamava Saulo, ele tem uma experiência com o Senhor. E ele literalmente ele cai do cavalo, não é isso? Quando ele cai do cavalo, ele já levanta cego, e ele já é um outro homem. E ele vai para um lugar, o Ananias ora por ele, e ele já é uma outra pessoa, porque aquele homem que perseguia passou a ser perseguido. Então nós vemos que experiências com Deus nos marcam, amém? Experiências com Deus
nos marcam. Eu lembro das experiências que eu tive com o Senhor há 20 anos atrás. Então, há muito tempo atrás, eu lembro de coisas que ficaram na minha vida, que foram algo, através do Espírito Santo, que marcaram profundamente. E quando nós vemos essa história de Atos, capítulo número 14, nós vemos um homem com um problema. Um homem da qual ele já tinha nascido já com um problema. Qual que era a situação daquele homem? O texto diz aqui que lá na região de Listra estava um homem assentado, aleijado. Ele era paralítico desde o seu nascimento, e que ele nunca tinha, jamais pudera ter andado. Então esse homem, eu creio que, juntamente com a maioria de nós, independente da situação seja física ou não, emocional, espiritual, tudo se resolve através de uma ação do Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? Se tiver uma ação do Espírito Santo na sua vida, independente do seu problema, vai resolver. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está tentando nos pegar de alguma forma. O nosso Deus, ele tem o poder para fazer a mesma coisa que fez referente a esse homem. Nos dias de hoje, você crê que Deus pode te pegar nessa noite e fazer com que você tenha uma experiência que você nunca vivenciou antes? Porque a experiência desse homem foi algo tão grandioso que ele nunca tinha experimentado isso. Eu acho tão bonita a palavra que diz assim, aquele homem a qual ele jamais tinha conseguido andar em alguma vez. Olha lá, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. É algo novo que Deus tinha preparado para aquele homem. É algo tremendo que Deus tinha preparado para aquele homem. E é algo tremendo que Deus tem preparado para mim e para você. Você crê nisso? É algo que você não vivenciou ainda. É algo novo. É algo que quando isso acontecer, você vai falar, uau, isso é Deus na minha vida. É somente Deus, porque eu nunca vivenciei isso da mesma forma como aquele homem. Mas para isso acontecer, eu vou estar entrando no meu esforço que eu estava fazendo ali, para que a gente possa ter entendimento. Se eu fosse dar uma mensagem, um nome para essa mensagem, seria algo mais ou menos assim. Eu vou falar sobre o segredo desse versículo. Volta lá, né? Hoje é o aí. É o Ivan, ali. O outro versículo. Aqui. A chave disso aqui está que aquele homem, ele fez uma coisa. O que aquele homem fez? O texto diz assim, aquele homem ouviu. O segredo, então, para nós termos uma experiência com Deus, é somente ouvir. Você crê que o problema, a dificuldade, qualquer coisa que você possa estar vindo hoje, vou até aumentar. Algo que você nunca vivenciou hoje, se você somente ouvir, não que eu tenho, mas o que a palavra vai falar nessa noite, você pode experimentar algo que você nunca vivenciou antes, se somente você ouvir. Veja que não é necessário outra coisa. O texto diz aqui, aquele homem, ele somente ouviu Paulo falar. Então fica com o coração aberto, fica com a tua mente aberta, deixa para lá toda a distração. Se tiver barulho de moto, deixa para lá. Qualquer coisa que for tirar a tua atenção do texto, daquilo que eu vou falar, deixa de lado, porque hoje o que realmente importa para você não é me ouvir, porque de mim não tem coisa boa para sair. Eu acho interessante ter um texto que não é bíblico, mas é um texto que, eu não sei também o autor, mas tem um texto que diz assim, aquilo de ruim que você vê em mim, é eu mesmo. Mas aquilo de bom que você vê em mim, é Deus. Então aquilo de bom que você vê em mim, é Deus. E o de ruim, provém de mim mesmo. Então presta atenção, fique o coração atento, o ouvido atento, porque eu creio que tem coisas boas para falar para você, não através daquilo que eu posso fazer, mas através de uma direção de Deus. Amém? Então lá, em Atos, capítulo número 14, encontramos um homem que ele tinha, esse problema desde o nascimento. Aquele homem, ele nunca havia dado um passo. Aquele homem, ele não sabia nem o que era andar. Aquele homem não sabia nem o que era isso. Então ele ficou assim, não foi por causa de um acidente. Ele não sofreu ali como Mefibosete, filho de Jonatas, que nasceu perfeito e teve um acidente.
mas aquele homem ele já nasceu daquela situação. Então a vida daquele homem era uma vida, como que era a vida daquele homem? Era uma vida limitada. Era uma vida da qual ele tinha uma limitação. Ele dependia de favores dos outros. Era uma vida totalmente ruim. E era uma vida de rejeição. Ninguém queria, podia até estar ajudando ele um dia ou outro, uma semana ou duas, mas ninguém iria ficar muito tempo com aquele homem. Por quê? Porque ele já havia nascido daquela forma, ele não tinha nem sabia o que ia andar. Então algo começou a mudar. O que aconteceu ali foi quando ele parou para fazer isso. Quando ele começou, a história dele começa a mudar, quando ele para prestar atenção em o que um homem estava falando. Aleluia. A história desse homem foi antes, até ter um encontro com esse homem chamado Paulo. E quando ele tem um encontro, eu imagino que foi Paulo, devia ter falado em algum lugar perto dele. Eu não imagino ele, só se alguém colocou ele perto do apóstolo Paulo. Mas eu imagino o apóstolo Paulo falando, e ele parou para ouvir o que o apóstolo Paulo falava. E somente pelo fato dele parar e ouvir aquilo que o apóstolo Paulo estava falando, isso já gerou nele uma mudança de vida. O que aconteceu ali? Ele foi tocado. Esse homem ele foi tocado. Ele não foi assim tocado pela ação de Deus, né? Na verdade, ninguém chegou ali, pôs a mão nele, ninguém falou assim: olha, receba aí. Ele não foi lá, ninguém fez uma oração poderosa por ele, se é que tem oração poderosa. Ele chegou lá e ele somente ficou ouvindo o que aquele homem tinha para falar. Versículo número 9 diz que aquele homem ele ouviu Paulo falar, e a chave está aí. Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem de hoje, seria: o ouvir é a chave para o milagre. Ouvir é a chave para o milagre. Então, ele não ouviu sobre Paulo, presta atenção. Ele não ouviu Paulo falar sobre Paulo mesmo. Olha, eu, Paulo, persegui os cristãos, né? Persegui os irmãos, hoje eu sou um dos irmãos. Veja bem que ele não parou para ouvir o que Paulo tinha para falar. Ele ouviu somente Paulo falar. Paulo não falava dele. Paulo falava de uma outra pessoa. Bem? E Paulo falava do Evangelho. Que Evangelho é que Paulo falava? Qual que vocês acham que é o Evangelho que Paulo falava? É o Evangelho, se é que tinha um Evangelho no Antigo Testamento, ou é o Evangelho que está no livro no Novo Testamento? No Antigo Testamento havia o quê? Lei. E a que servia a lei? A lei servia somente para apontar o erro. Eu acho que sobrou o texto, eu não pus, mas tem o texto que diz que o apóstolo, foi até apóstolo Paulo, ele falando que o ministério da morte foi tão glorioso que chegava ao ponto de Moisés, quando descesse do monte, o rosto dele brilhava. Aí ele fala assim: quanto de maior glória não será o ministério do Espírito? Sobrou. Ele está falando de um evangelho da qual que importa para nós, não que o Antigo Testamento seja algo errado, negativo, de forma nenhuma, tanto que eu gosto muito do Velho Testamento, mas o que nós temos de vivenciar é aquilo da qual está no Novo Testamento. Amém, pessoal? Por que a gente vai ter que vivenciar isso? Simplesmente porque o Velho Testamento ele direciona somente para uma pessoa. O Velho Testamento ele direciona para uma pessoa, e essa pessoa, quando ela está na cruz, ela fala: tetelestai, está consumado. O que está consumado? Toda a lei do Antigo Testamento, todas as profecias, toda a referência que tem no Velho Testamento era sobre mim, e ele morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O preço que estava para nós pagarmos, Jesus pagou na cruz, e hoje nós podemos andar em liberdade. E é tão interessante que a Bíblia diz que quando Jesus ele morre na cruz, o véu se rasga, e nós temos então livre acesso ao local santíssimo. Amém? Mas isso eu vou deixar para um outro dia. Então, enquanto aquele homem ouvia, algo aconteceu com ele. Paulo olhou para ele, para os olhos daquele homem, e ele viu que ele possuía fé para ser curado. Bem interessante. Então, quando aquele homem prestou atenção no que Paulo ouvia, aquele homem foi incendiado pela palavra, e aquilo gerou no Paulo um discernimento espiritual. Eu não sei, devia estar perto, né?
devia estar em algum lugar, que o apóstolo Paulo ele parou para ver. E quando o apóstolo Paulo ele viu que aquele homem estava recebendo a palavra, o texto diz, tem como voltar? Acho que está no 19, né? No 10. Disse-lhe então em alta voz, porque ele viu, o apóstolo Paulo viu naquele homem. Disse então em alta voz: apruma-te direito. Ou seja, fica reto, levanta-te. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele teve um discernimento que aquela pessoa que estava ouvindo ele foi atingido pela palavra. Se você for atingido hoje pela palavra, saiba que a palavra de Deus ele tem o poder de fazer com que você irá vivenciar coisas grandes. E eu creio que o discernimento espiritual para você nessa noite é que você receba cura. Seja cura em qualquer área, cura no corpo, seja uma cura numa enfermidade espiritual, num sentimental, em qualquer lugar. Deus tem o poder de te dar essa cura. Você crê nisso? Você crê que talvez você possa ter vindo nessa noite vítima de depressão, com pensamentos de suicídio, talvez o casamento não estava bom, talvez a relação com os filhos não está bom, com os pais não esteja bom, isso tem te levado a uma ferida no coração, uma ferida na alma. Mas se você atentar para a palavra de Deus nessa noite, não é algo que provém de mim, eu só vou ter o discernimento que está falando algo de Deus. Mas se você abrir o coração e preparar para receber aquilo que tem para você nessa noite, eu creio que da mesma forma que aquele homem nunca havia experimentado andar na vida, você pode sair daqui hoje diferente da forma que você chegou. Amém? Então vamos lá, continuando. A fé então, ela não tem ali, veja que não precisou de barulho naquele lugar. Não foi algo assim que precisou de holofote. Não foi algo assim foi algo discreto. Paulo falava, o homem ouviu. Paulo viu aquele homem recebendo, e ele foi lá e falou: homem, receba isso aí. Fica em pé. Como que é a palavra? Levanta-te, né? Apruma-te direito sobre os pés. E aquele homem, ele saltou e ele já andava. Olha aí, aleluia. Então a fé não grita, mas a fé se revela em silêncio. A fé se revela em silêncio. Apenas em um olhar. Apenas em um olhar. Para mim dá para saber quem está recebendo ou não a palavra. Então apenas em um olhar, a gente vê a pessoa quando ela recebe mais. E eu creio que essa pessoa, quando ela recebe mais, não é algo que vem de mim, mas é algo da palavra, vai fazer com que algo aconteça na vida dessa pessoa. O milagre aconteceu porque o homem teve entendimento que ele precisava de uma mudança de vida. Ele precisava ouvir aquilo que o apóstolo estava falando. O homem que nunca havia andado, então, passou a vivenciar coisas novas. Não estamos falando apenas de um milagre físico, mas estamos falando de algo revelado para aquele homem. Estamos falando de uma revelação espiritual. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela gera fé. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela gera fé. A fé, quando a pessoa recebe a fé, aquilo ali vai se tornar uma ação. A palavra gera fé, a fé gera ação. E a ação em obediência à palavra de Deus, o que acontece? A pessoa ouviu, gerou fé, a fé fez com que ela tomasse uma ação, e aquela ação, debaixo da palavra de Deus, fez que aquele homem recebesse um milagre. Tudo acontece a partir do momento em que ele começou a ouvir. Veja, não foi força do homem. Ninguém chegou lá, ficou forçando alguma coisa na vida do homem, mas foi algo somente que aconteceu por aquilo que ele ouvia falar. Eu quero falar para vocês então, né? O que você precisa para você pegar essa experiência desse homem e colocar também, absorver para nós nesse dia também. Será que se eu somente ouvir o que o pastor está falando nessa noite, será que isso é suficiente para resolver o meu problema? Eu quero dizer que sim. Não por mim, frisando bem, não por mim, porque eu sou limitado assim como normal, como qualquer um. Mas eu creio que a palavra de Deus tem o poder de trazer uma revelação, e essa revelação tem o poder de transformar e fazer com que nós possamos vivenciar coisas que nós não experimentamos ainda.
como esse homem não tinha experimentado andar, ele já nasceu com um problema. Ele não sabia o que era andar, mas quando ele para ouvir a palavra, ele começa a receber uma clareza, uma revelação de Deus. E isso faz com que o apóstolo visse isso na vida dele e liberasse uma palavra. E debaixo daquela palavra, debaixo da obediência com a Bíblia, debaixo da obediência que a palavra de Deus está ligada, falou: oh, esse homem está apto para receber, porque ele somente ouviu. Amém? Então, quantas vezes nós já nos perguntamos: por que isso nunca chega na minha vida, né? Por que isso só fica lá na Bíblia? Por que isso nunca acontece comigo? São várias histórias, né? Se a gente for folhear a Bíblia, vemos várias histórias. Então, muitas das vezes a gente pergunta: por que eu não sou curado? Por que isso não acontece comigo, né? Por que eu não sou curado? Então, muitos estão esperando grandes sinais, né? Coisas extraordinárias. Mas a Bíblia mostra que o milagre nasce apenas do ouvir. Então, muitas das vezes você vem aqui, ou você foi em algum lugar, ou você espera que eu comece a levitar aqui. Se eu começar a levitar, aí eu vou falar: Deus está aqui no meio. Já pensou? Não precisa isso, basta somente ouvir. Venha, só ouça. Ouça aquilo que Deus está para falar para você nessa noite. Em um mundo em que fala demais e ouve-se de menos, Deus nos convida nessa noite somente a prestar atenção. Não apenas com os ouvidos, mas prestar atenção com o coração. Abre então o teu coração nessa noite. Amém? A cura do paralítico não começou por um toque, ele começou através da mensagem de Paulo. A fé que transforma nasce da palavra viva, não de sentimentos. A palavra que transforma nasce de uma palavra viva. A Bíblia é uma palavra viva, sim ou não? Sim. Abre em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Não vou ler ele inteiro, só Hebreus 4, 12. Porque também nós somos a 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é... Então é a palavra de Deus que vai fazer transformação. Amém. É a palavra de Deus, não é o homem, mas é a palavra. Se você não acredita na palavra, olha só o que a palavra de Deus é. O texto diz aqui de Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não é assim, não fica no meio termo, ela é eficaz. E ela é mais cortante de qualquer espada, de 2 gumes. E ela faz uma penetração que nenhuma outra espada faz. Porque a outra espada, a física, só corta a carne. Mas a palavra de Deus, ela faz isso aqui. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Já pensou? A gente estava falando isso essa semana, não lembro qual curso. Mas há uma diferença de cor, lógico, é bem fácil de identificar. E uma diferença de espírito e alma. Para você entender, você tem que fazer o curso na Trindade, fica mais fácil. Tem que entrar no curso para a gente estudar mais as diferenças do espírito e da alma. E a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar nisso aí e fazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, carne, né? E é apta para discernir. Aleluia! É apta para discernir o quê? Os propósitos do coração do homem. O coração do homem, você pode confiar nele? Não. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Mas aqui aquele homem, quando ele parou para ouvir o apóstolo Paulo, ele estava com o coração aberto para receber o quê? Uma palavra viva, não uma palavra morta. A lei, o Velho Testamento, a Bíblia diz que aquela lei é uma lei morta. É uma lei que gera morte. Mas a palavra de Deus, a partir do Novo Testamento, é uma palavra de vida. E vai trazer, se é uma palavra viva, vai trazer vida. Então nós temos que ter entendimento sobre isso. Amém? A fé que a transforma agora nasce pela palavra viva, não de sentimentos. Não de nenhum sentimento humano. Então nós devemos andar por fé, não por sentimento. Você e eu, nós temos que ter o entendimento que um homem de Deus, ele anda pela fé. Diferente de qualquer outro lugar, nós temos que, aquilo que nos motiva deve ser a fé. Não é um sentimento. Você não pode ser uma pessoa que
Aquilo que te impulsiona são movimentos, são sentimentos. Porque se você é impulsionado por sentimentos, um dia você está bem, outro dia você não está bem, você está triste, porque é o sentimento que te impulsiona. Mas se você andar por fé, mesmo em dias tristes, você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é fé. A situação está difícil hoje, então eu não vou desistir. Por quê? Porque eu sei que a minha fé está nele. Se eu estou ligado com ele, eu posso ter momentos de choro, eu posso ter momentos de escuridão, mas no raiar do dia, a alegria ela vai vir sobre mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é andar por fé, não por sentimentos. Então eu gostaria de, a partir de agora, todo culto eu faço isso. E eu vou fazer continuamente. Até aqui eu só pude falar um pouquinho de introdução. E agora a gente vai entrar na parte ali de alguns pontos para a gente compartilhar na célula. Amém? Amém. Aleluia. Semana passada eu pus alguns pontos para a gente compartilhar na célula também. Constantemente eu faço isso. E eu creio que nos pontos que foram falados da semana passada, eu creio que fica mais fácil da gente compartilhar na célula, não fica? Então também eu creio que isso aqui vai ser algo da qual vai ficar fácil para a gente compartilhar. Amém? Primeiro ponto para a gente compartilhar então. A fé ela vem pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir. Mas o que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos ouvindo? Se a fé ela vem pelo ouvir. Será que se eu ouvir algo diferente vai gerar fé em mim? O que é que nós estamos ouvindo? Romanos 10, 17 diz assim: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir, tá? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, ou ouvir, né? Pela ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, o que é que nós estamos ouvindo? Né? O paralítico ele não foi curado porque ele acreditou no impossível por causa dele mesmo. Ele não tinha algo que provinha dele mesmo. Mas ele foi curado ali porque aquilo que ele ouviu gerou nele algo chamado fé. A fé foi o motor, a fé foi aquilo que impulsionou o homem. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? É a atual ACF. Almeida Corrigida, é isso mesmo? ACF? Ferreira, né? Não lembro mais. Então o paralítico ele não foi curado porque acreditou no impossível, por conta dele mesmo. O que aconteceu foi que ele ouviu o que Paulo falou e aquilo gerou nele fé. Ele ouviu Paulo pregar o Evangelho da graça e a fé veio como resposta. Ele ouviu Paulo pregar o Evangelho da graça. O Evangelho da graça. E a fé veio como uma resposta à verdade que entrou no coração dele. Hoje muitas mensagens soam né, como ideias boas. Né? Se você for em alguns lugares, você vai ouvir uma boa mensagem. Em alguns lugares você vai ouvir algo mais para o lado filosófico do positivismo. Basta somente você ser uma boa pessoa. Basta somente você não errar. Basta somente isso. Então você pode ir em alguns lugares e ouvir isso, mas isso não é o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas então começam a ouvir boas ideias ou mensagens de somente positivismo, mas isso não é o Evangelho puro, né? Como aquele homem ouviu. O que aquele homem ouviu gerou nele fé. O verdadeiro Evangelho, quando é anunciado, ele cria no coração uma esperança que o mundo não consegue apagar. O verdadeiro Evangelho é esse. O verdadeiro Evangelho não julga. Porque nós já temos acusações e mais, já tem um inimigo que nos acusa. Nos acusa dos erros que nós praticamos. O pecado, quando vem sobre a nossa vida, o preço já foi pago. Você crê nisso? Será que o seu pecado é maior do que aquilo que Jesus fez na cruz? Seu pecado de amanhã, seu pecado da semana que vem, será que o seu pecado da semana que vem é maior do que Jesus ter vindo, feito esse homem, ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados? O Evangelho da graça é isso, ela traz uma confusão no começo, mas na hora que nós abrimos o coração para ouvir o Evangelho, vai dando direção.
E nós vamos tendo entendimento que aquilo que Jesus fez por nós nos livrou totalmente. Quando Jesus morreu na cruz, algum de nós estávamos lá, mesmo só se for o Raul, né? O Raul Seixas, que dizia que ele nasceu não sei quantos anos atrás, né? E tem uma música assim? Muitos talvez não conheçam nem quem era o Raul Seixas, né? Mas meus cabelos brancos já denunciam a minha idade. Então havia um personagem que falava que já tinha nascido há 2000 anos atrás. Jesus, quando ele pagou o preço, nenhum de nós, por Jesus, quando morreu na cruz, nenhum de nós estávamos lá. Mas os pecados que nós cometemos hoje já estão ali na cruz do Calvário, você crê nisso? Por quê? Porque quando Jesus ele faz isso, ele nos coloca num lugar da qual nós somos salvos, não por obras, mas nós somos salvos pelo preço de Jesus ter morrido na cruz. O sangue dele nos libera de toda ação do inimigo. Veja bem, isso não é um álibi. Eu não estou falando, não estou incentivando, já que é o Evangelho da Graça, Jesus já pagou o preço pelo meu pecado, então eu vou pecar todo dia de forma nenhuma. A Bíblia diz que a consequência, o salário do pecado, o que é? A morte. Então não é porque nós estamos debaixo da graça que nós vamos ter assim andar. Então vou andar de qualquer jeito. Não é assim. A morte tem as suas consequências. O pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz, né? Que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, o homem irá colher. Há uma consequência. Se eu planto coisa errada, eu vou colher coisa errada. Se eu planto coisas boas, eu vou colher. Se eu planto batata, eu vou colher batata. Se eu planto cenoura, eu vou colher cenoura, não vou colher outra coisa. E é a mesma coisa. Se você não é porque nós estamos debaixo da graça, que nós vamos aproveitar e tentar querer andar de qualquer forma, andar abusando e querer fazer as coisas pensando que, pelo fato que Jesus já pagou o preço lá atrás, que a gente está liberado para fazer o errado. De forma nenhuma. Há consequências. Bem? Então, o primeiro ponto aqui, a fé vem pelo ouvir. Mas o que é que nós estamos ouvindo? Paralítico, ele não foi curado por algo que nasceu nele, mas foi curado por algo que ele ouviu. E aquilo que ele ouviu gerou nele fé. Gerou nele fé. Se aquilo que você ouve não gera em você fé, mas gera condenação, então é algo da qual você tem que estar vendo. Você vem para um culto e em vez de receber uma palavra que vai te trazer fé, você tem que voltar para sua casa nessa noite, ou todas as outras noites, com o coração cheio de que recebeu uma resposta para a expectativa sua. Deus falou comigo, então eu vou ter mais fé. Agora, se você vem aqui e o pastor só fala de condenação para você, o inferno está te esperando, como você vai voltar para sua casa? Né? Então a palavra da graça é algo que vai te curar. Já pensou aquele homem lá ouvindo algo que iria prejudicar ainda mais a situação na qual ele estava? Não iria ser curado. Olha só, eu vou chegar nesse ponto. Eu só estou dando uma introdução. Segundo ponto. A palavra de Deus, ela traz entendimento. A palavra de Deus, ela traz entendimento. Primeiro ponto é o que é que nós estamos ouvindo, né? O segundo ponto é que a palavra de Deus, ela traz clareza. Ela traz entendimento. E para isso tem alguns salmos. Salmo de número 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Olha só o que esse salmo diz. Salmo 119, versículo 130. Versículo 130 diz assim: a revelação das tuas palavras. Isso. Pode ser isso. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra de Deus vai fazer isso. A palavra de Deus não vai trazer, não vai te deixar confuso. A palavra de Deus, ela vai vir, ela vai ter que trazer clareza, porque é a palavra de Deus. E Deus, Ele quer o melhor para nós. Por quê? Porque nós somos filhos dele. E se nós somos filhos, o pai não vai dar coisa ruim para o filho. O pai sempre vai dar coisa boa. Para que a gente possa ter entendimento daquilo que Deus tem para mim e para você, nós temos que ler a palavra. E quando nós lemos Salmo 119, 130, a Bíblia diz que a revelação, olha aí, as tuas palavras esclarecem e dão entendimento aos simples. Na minha versão é essa também.
A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Nesse mesmo capítulo, versículo 105. Olha, esse é um que eu gosto muito. Mesmo capítulo, versículo 105. É um salmo que eu gosto bastante também. Lâmpada. O que é uma lâmpada? É algo que clareia. É algo que traz clareza, te dá direção. Você está escuro num quarto, sem lâmpada, mas você tem uma lâmpada acesa dentro de você, você não vai bater na escuridão, não vai bater no que está na sua frente. Por quê? Você está com uma lâmpada. E o texto aqui de Salmos diz isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia, e luz, aleluia, para os meus caminhos. Mas se você não tem essa lâmpada, e aí? Fica confuso, né? Então, segundo ponto, a palavra de Deus, ela traz clareza. O texto afirma que enquanto o paralítico ouvia, ele recebeu entendimento. Aleluia, vai chegar já no ponto que eu quero. Enquanto ele ouvia Paulo falando, ele teve uma revelação, ele teve um entendimento. A palavra de Deus brilhou na mente dele e foi como uma lâmpada para os caminhos dele. Foi como uma clareza, como uma luz, né? Então, não é somente um conhecimento intelectual quando nós ouvimos a palavra. Não é somente algo humano. É como se uma luz ela acendesse dentro da gente. Quanto mais você está ouvindo aqui, mais uma chama vai estar acendendo dentro de você. E isso é porque o coração está aberto para receber a palavra, né? É como se uma luz acendesse dentro da alma, revelando o amor, o perdão e a nova identidade de Deus. Olha o que acontece quando nós paramos para ouvir a palavra. Olha as características aqui, ó. Quando eu paro para ouvir a palavra, não é algo que vem da mente, mas é algo que vem de Deus. Acende uma chama, e essa chama revela o amor de Deus por nós, o perdão que Deus tem para nós, e nos revela ainda mais uma nova identidade em Deus. Sabia que o alvo do inimigo no mundo inteiro hoje, o alvo do inimigo é que o homem e a mulher não tenham uma identidade? Você sabia que tem gente fantasiada de cachorro que anda na rua? Sabia que tem gente fantasiada de ovelha? E não é pouca gente, eles fazem uma fileira como se fosse... Tem gente que pensa que é cachorro e sai andando assim com o cavalo. Tem uma mulher que ela não se identifica como cavalo, ela pôs uma máscara de cavalo e ela fala que é algo como um homem, como um ser humano e um cavalo. Por que essas coisas acontecem? Não tem identidade. E é isso que o inimigo quer. Mas quando eu paro para ouvir a palavra, eu descubro que eu sou filho. Quando eu paro para ouvir a palavra, eu descubro que Deus, Ele não me resgatou. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos pôs no lugar, assentados junto com os príncipes. Se eu ouço a palavra, tem que arder no nosso peito. Vocês lembram de Jesus, quando ele encontra com os 2 discípulos? E os 2 discípulos estavam indo para... Esqueci agora o lugar. Mas ele encontra 2 discípulos no caminho. Emaús, olha aí. Eu tinha esquecido Emaús. Jesus, ele tinha 2 discípulos, tinha acabado de ser crucificado. 2 discípulos ali, um conversando com o outro. Puxa vida, Jesus não morreu. A gente pensou que era ele que ia dar certo, ia ser a pessoa que ia trazer a libertação para nós aqui. Não deu. Puxa vida, fez tanta coisa boa, ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, né? Fez multiplicação de pães, fez tanta coisa boa, e eu pensei que era ele. Essa era a conversa deles. Os 2 discípulos, na Bíblia não dá nome para eles, mas eles estavam indo no sentido de Emaús. Jesus aparece no meio do caminho. Eles não identificaram que era Jesus. E aí ele falou: o que está acontecendo, né? Eu não recebi nada no meu WhatsApp, eu abri o Instagram, não vi nada, o que está acontecendo? Aí eles falam: rapaz, você é o último, você estava na lua, você não está sabendo o que aconteceu? Porque pegaram Jesus, e aí foi começando. E aí Jesus começa a falar para eles, desde Gênesis até aquele momento, que era necessário ele passar por aquilo lá. Aleluia. Sabe o que aconteceu no coração daqueles 2? A Bíblia fala que enquanto Jesus falava, o coração deles começou a acender. O coração deles começou a pegar fogo. E chegou um momento que precisavam se separar. Aí Jesus fala: já vou então, né?
até mais. Aí ele falava, não, fica mais um pouco conosco. Vem, fica mais conosco. A tua palavra faz acender em nós essa chama. É algo que acontece quando nós paramos para ouvir a palavra. Algo tem que acontecer. Não é um conhecimento natural, mas isso acende dentro de nós o amor que Deus tem por nós, o perdão que tem para nós e a nossa identidade em Cristo. Então é nesse momento de revelação que a cura acontece, que o milagre acontece. É nesse momento que o coração está em chamas, que o milagre vem sobre a sua vida. Vai vir sobre a sua, sobre a nossa vida. A cura não começa só de algo físico, mas a cura começa de algo espiritual. A palavra ela traz discernimento. A palavra de Deus, como nós vimos em Salmos, traz clareza e traz direção para um coração confuso. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. O coração perdido, o coração confuso, não sabe que decisão tomar. Mas quando ele vai para a palavra, ele vê que é a palavra que traz luz para os caminhos. Já sei que decisão vou tomar. Por quê? Porque eu busquei em Ti, Senhor. E quando nós buscamos em Ti, quando buscamos nele, temos um direcionamento específico para o que fazer. Primeiro ponto, então, foi a fé vem pelo ouvir, mas o que é que nós estamos ouvindo? Segundo ponto, a palavra de Deus ela traz entendimento. Terceiro ponto, a cura vem pela conexão entre ouvir, crer e agir. A cura vem pelo ouvir, crer e agir. O milagre acontece através disso aí. Atos capítulo de número 14, versículo 9 e o 10. Está escrito assim: vendo que ele tinha fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te. Né? Atos capítulo 14, versículo 9 e 10. Diz lá, né? Capítulo 9, isso. Possuía fé para ser curado, versículo 10 agora. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele já saltou e andava. Paulo não fez uma oração longa. Paulo não chamou aquele homem e falou: olha, eu vou orar sobre você, eu vou orar. E começou desde o Gênesis e foi até o livro de Atos. Não foi uma oração longa. Paulo não chegou ali, não impôs a mão naquele homem. Se bem que em Tiago fala que é para nós, quando orarmos, presbíteros, quando for orar para um enfermo, para impor a mão. Mas nessa situação aqui, ele precisou somente aquela pessoa estar ouvindo. Ele apenas viu fé no paralítico. Quando vemos a fé na pessoa, podemos pedir a Deus por uma intervenção divina. Se eu vejo que você está ouvindo a palavra de Deus, se eu vejo que você está recebendo aquilo que Deus está falando para você, eu somente vou pedir: Deus, faz algo na vida dele, faz algo na vida dela, porque ele está recebendo a palavra. E nós cremos na tua palavra. Foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo, quando ele viu que aquele homem recebeu a palavra, estava recebendo a palavra, aquele homem ele somente foi lá instrumento de Deus na vida daquele Paulo, foi somente instrumento de Deus na vida daquele homem. A fé não ficou só no coração daquele homem. A fé incendiou ele, né? Então, depois que ele é incendiado pela fé que ele adquiriu ouvindo a palavra ali, ele começou a tomar uma decisão. Ele se moveu, né? Ele se moveu, se levantou e ele fez algo que ele nunca tinha feito antes. Ele deu um passo. Se você parar para ouvir, você vai se mover. Você vai sair desse lugar de comodismo. Você vai sair dessa situação e você vai fazer algo que você nunca fez antes, como aquele homem de Listra, como aquele homem paralítico em Listra. Se eu ouvir algo que vai me gerar fé, eu tenho que me mover. E se eu me mover, eu vou sair da minha zona de comodismo. E aquele homem, ele se levantou. Quando aquele homem se levanta, já pararam para fazer? Eu gosto de fazer
essas histórias assim, essas meditações, porque eu me coloco lá junto da situação. Já parou você junto do apóstolo Paulo ali? Vendo aquele homem pregar, vendo aquele homem, desde o começo da ministração, sentado, talvez olhando de um lado para o outro, e o apóstolo Paulo fala, te apruma-te. E você pode para imaginar aquele homem levantando, com os pés tudo torto, porque ele já nasceu daquela situação. E aquela fé gerou nele algo que incendiou o coração dele. Ele tomou a decisão de se levantar, porque o apóstolo fala, apruma-te, levanta-te. Então era a responsabilidade dele, eu tomo a decisão ou eu fico na minha. Aquele homem decidiu tomar uma decisão, eu estou ouvindo, eu estou sentindo algo no meu coração. Deus está falando comigo, eu vou, movido por essa fé, eu vou me levantar. E quando ele levanta, ele dá o primeiro, aleluia, ele dá o primeiro passo. Talvez você nessa noite nunca tenha dado o primeiro passo. E eu não estou falando de caminhar literalmente, mas eu estou falando de você vivenciar algo novo que você nunca fez antes. Algo que você nunca fez antes. Hoje pode ser a noite, pode ser o dia, que você vai tomar uma decisão. Você vai se levantar e você vai dar o primeiro passo também. Você vai fazer uma coisa nova que você nunca fez antes. Pararam para imaginar aquele homem tentando andar como uma criança, mas ele já era um homem curado, ele já era um homem que foi restaurado. Imagina aquele povo que estava ali. Se você ler depois todo o texto, se você acompanhar a narração daquele texto, lá em Listra, era uma cidade grega, aquele pessoal já estava querendo adorar o Paulo e Barnabé que estavam ali. Era Paulo e Silas ou Paulo e Barnabé? Não lembro agora. Paulo e Barnabé. Aquele povo queria já adorar eles como se eles fossem deuses. E o povo queria trazer oferenda para eles. Aí eles falaram, não precisa trazer isso não, porque a gente é normal como vocês. A gente somente falou do Evangelho que Jesus falou. E somente isso foi necessário para que esse homem que vocês conheciam fosse curado. Aleluia. Então, essa parte aqui é que o ouvir, vai gerar uma cura. E essa cura só vai vir através de uma conexão de você ouvir, crer e agir. O que falta para você receber esse milagre nessa noite? O que é que falta para você nessa noite? Use as mesmas ações juntas com fé. Quais são as ações? Mover, se levantar e dar o primeiro passo. Então, use essas mesmas ações juntas com fé. Nessa noite você também vai ter o mesmo resultado. A cura aconteceu quando o paralítico se levantou em resposta àquilo que Paulo anunciava, em resposta àquilo que Paulo pregava. Em resposta àquilo que Paulo falava, o homem ouviu falar, gerou fé em mim. Se gerou fé em mim, eu estou sentindo queimar o meu coração, estou sentindo algo novo, algo que eu nunca vivenciei. Então, seguindo aquilo que ele está falando, eu vou tomar uma decisão. Ele se levantou, saiu do lugar da zona de conforto e deu o primeiro passo. A palavra gera fé, a fé gera movimento, e o movimento provoca milagres. Guarda isso. A palavra gera fé, a fé gera movimento, e o movimento gera milagres. Seja um provocador de milagres. Seja uma pessoa que provoca milagres. Seja um provocador de milagres na vida das pessoas próximas a você. Como que você vai ser um provocador de milagres? O apóstolo Paulo foi um provocador de milagres ali. Qual que foi a ação do apóstolo Paulo? Ele somente anunciava o Evangelho. Seja você também um provocador de milagre. Para o japonês que você conhece na fábrica, que não conhece Jesus. Seja você também um provocador de milagres para alguém que você conhece, que está passando por um problema e você sabe da situação. Deixa Deus te usar. Seja você também um provocador de milagres nessa situação. Chega lá, você não vai fazer um estardalhaço. Você só vai falar talvez para ele ou para ela. Somente um Jesus te ama. E esse Jesus te ama vai ser acompanhado com o poder da palavra de Deus. E vai fazer uma ação tremenda na vida dessa pessoa que você falar ali, aonde quer que você esteja. Seja na escola, seja em uma fábrica, num trânsito, em qualquer outro lugar. Seja um provocador de milagres. Amém?
Talvez para a sua cura hoje, Deus esteja esperando apenas um passo de fé diante daquilo que você já ouviu. Tanto, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso, né? Que Deus espera que você tome uma decisão, faça uma ação. Você talvez já tenha ouvido isso várias vezes, mas a parte de Deus já está pronta. O que Ele está esperando? Somente nós tomarmos uma decisão, tomarmos uma ação. Então, talvez para a sua cura acontecer hoje, Deus esteja somente te esperando que você dê um passo. O que é um passo? Fazer algo novo que você nunca fez antes, diante daquilo que você já ouviu tantas vezes. Ponha em prática aquilo que você ouve. Ponha em prática aquilo que você está ouvindo. Quarto e último ponto, e nesse aqui eu quero atentar um pouco mais, eu quero deixar bem claro. Qual será, presta atenção comigo, qual que era a mensagem que aquele homem estava ouvindo? O que será que aquele homem estava ouvindo que gerou fé nele, a ponto de o apóstolo Paulo olhar para ele e falar, ele está recebendo algo de Deus. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, fala o quê? Apruma-te, levanta. E aquele homem saltou e já andava. Mas qual era o texto da mensagem? Qual era o tópico? Qual era aquilo que o apóstolo Paulo estava falando? Vamos ver aqui? Atos, capítulo número 13. Lembrando que a gente leu Atos, capítulo número 14, né? Então, Atos, capítulo número 13, versículo de número 38. Atos 13, 38. E a gente vai ler o 39. Presta atenção. Essa aqui era a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. O que aquele homem estava ouvindo, que fez com que gerasse algo no coração daquele homem, era isso aqui. O apóstolo Paulo pregava para as pessoas que estavam na cidade de Listra. E o que Paulo pregava era isso aqui, ó. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse quem ele está falando? Jesus. Olha, volta lá, Eric. 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Ele está falando mais ou menos assim, irmãos de Listra, presta atenção nisso aqui, que a partir de agora, se vos anuncia remissão de pecados, anulação de pecados, pecados apagados, através, por intermédio deste, que ele estava falando de Jesus. Verso número 39. Olha o 39. E por meio dele, através deste, não é isso? Remissão de pecados por intermédio deste e por meio dele. Aí olha só o que acontece. Então ele está falando que tudo acontecia por uma ação de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Era a mensagem de Paulo. E aí ele fala isso aqui, ó. Todo que crê é justificado. Você crê nisso que eu estou falando? Você crê que você é justificado através somente disso que você está ouvindo? Veja bem que o apóstolo Paulo não estava levando culpa para aquele homem, mas ele está falando, se você ter fé naquilo que eu estou ouvindo, você é justificado. Isso é muito forte. Isso é muito forte para uma igreja, para uma região como Listra, que era uma região que tinha vários ídolos. E ele está falando isso, por meio dele, por meio de Jesus, todo aquele que crê, ele é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado. Pelo quê? Pelo que aquelas pessoas não podiam ser justificadas antes? Pela lei. A lei falava uma coisa, a religião apontava o dedo e falava, você não pode isso. Lembra Jesus quando ele vai curar um homem no sábado? Todo mundo aceita. Mas chega os religiosos, o que eles falavam? Ah, tá bem, não pode. Hoje é sábado. Hoje não é dia disso. Religioso. Todo aquele que crê guarda isso no seu coração. Todo aquele que crê é justificado. Todo aquele que crê é justificado. De todas as coisas das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. Quem que é a lei de Moisés? Lei mosaica. No contexto judaico daquele tempo, era comum um entendimento, se eu estou enfermo, é porque eu fiz algum pecado, ou os meus pais fizeram algum pecado. Tanto é,
presta atenção na história de Jó. Você lembra quando Jó fica ruim? Fica lá, está numa disputa ali. O que acontece com Jó? Jó perde tudo. O que acontece com ele? Vem os amigos de Jó, não é isso? Os amigos de Jó param para fazer jejum junto com Jó. Depois de 7 dias de jejum, um começa a olhar para o outro, está todos sentados fazendo jejum junto com Jó. Depois de 7 dias de jejum, eles começam a olhar e falar assim: ô Jó, revela logo. Você fez alguma coisa? Para você estar passando nessa situação aí, você fez alguma coisa, Jó? Uma coisa fez, você fez alguma coisa errada aí, Jó. Fala logo. Então essa era uma mentalidade que tinha. Se a pessoa estava enferma, é porque ela errou com Deus, ou porque ela já nasceu devido ao errado, porque os pais delas fizeram algum erro. Isso era um entendimento que tinha naquele tempo. É por meio dele, aqui no contexto judaico da época, era comum a ideia de que a enfermidade ou deficiência física era consequências do pecado da pessoa ou do pecado dos seus pais. Então havia um entendimento sobre isso. Olha só, essa mentalidade aparece também no livro de João, capítulo 9, versículo 2. João 9, 2. Eu tenho aqui a referência, João 9, versículo número 2, que diz lá, né? Quem pecou? Aí, olha lá, os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então havia uma mentalidade religiosa. Ou foi ele que errou, ou foi os pais dele, porque ele nasceu cego. Agora imagina comigo, aquele homem ele nasceu naquela situação. Ele nunca tinha experimentado andar. Ele sempre foi excluído da sociedade, não somente pela condição física. Ninguém queria chegar perto dele porque sobre ele havia um peso de ele ser uma pessoa maldita. Ninguém quer chegar perto de alguém que tem um sino de maldição. Ao entendimento daquele tempo, esses discípulos falaram para Jesus: quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse nessa condição? Então havia um entendimento religioso, farisaico, daquele tempo, na qual era isso. A deficiência era muitas das vezes vista não apenas como uma condição física, mas como um castigo espiritual, e que trazia vergonha, culpa e rejeição. Imagina só, gente, uma pessoa que nasceu cego, naquele tempo lá. Queridos, a pessoa, além dela ter o problema físico de não poder ver, ou esse homem ter o problema físico de não poder andar, havia um peso de religiosidade sobre ele, da qual dizia que ele era maldito. Porque se ele não pecou, puxa vida, não foi ele que pecou, então alguém pecou. Então alguém pecou para que ele viesse dessa forma. Isso então é uma maldição que tem sobre ele. Ninguém queria fazer amizade com ele. Por isso era difícil a situação desse homem. O paralítico indica que ele certamente vivia excluído da sociedade, carregando não somente um peso, de um problema físico, mas principalmente de um julgamento religioso injusto. Aí chega Paulo e ele fala o quê? Qual que é que o apóstolo Paulo chega e vem e fala? Ele vem, tem como voltar ao que o apóstolo Paulo fala? Está lá em Atos capítulo 13, 38. Então havia esse pensamento, Atos 13, 38. Então havia essa mentalidade, que havia então sobre aquele homem um julgamento. Nasceu daquela forma, alguém pecou. Aí chegou o apóstolo Paulo e fala isso aqui, presta atenção agora, porque isso aqui é revelador. Isso aqui tem que trazer, tem que queimar no nosso coração isso aqui, porque isso aqui foi a palavra que aquele homem ouviu. Aquele homem que nasceu daquela situação, ninguém se aproximava dele, porque todo mundo pensava, ele tem maldição na vida dele. Mas ele ouviu isso aqui que gerou vida nele. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha só, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia, presta atenção, o apóstolo Paulo não falou de cura. Se vos anuncia cura de pecados, não tem isso. Mas ele está falando de perdão. Se vos anuncia perdão de pecados por intermédio deste, 39. E por meio deste. Então, através de Jesus, você é livre de pecados. Todo aquele que crê
é justificado. Então aquele homem teve uma revelação. E a revelação foi, puxa vida, então eu não sou maldito. Uau! Eu não sou maldito. As pessoas sempre me julgaram como maldito. Eu nasci dessa forma, sempre fui mais acusado de maldição, de estar carregando algo espiritual, do que do meu problema físico. Então, quando aquele homem ouve isso aí, o coração dele se incendeia. E diz isso aqui: todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pusesse ser justificado antes. Por quê? Porque havia uma lei. E qual que é a lei? A lei mosaica. A deficiência era muitas das vezes vista não apenas como condição física, mas como um castigo espiritual, de que trazia vergonha, culpa e rejeição. No paralítico indica que ele certamente vivia excluído da sociedade, né? Já li isso aqui. Mas também o peso de um julgamento religioso. Mas o que Paulo pregava era justamente contra essa mentalidade. Paulo não pregava nenhum tipo de moralismo, de regra ou de peso religioso. Paulo anunciava somente perdão de pecados e justificação pela fé. A mensagem de Paulo era sobre perdão de pecados. Veja que não estava falando nada de cura, mas de perdão de pecados e de justificação pela fé. É isso que restaura a dignidade do ser humano. É você entender que você é perdoado. É entender que você é justificado através da fé em Jesus. É isso que restaura a dignidade humana e que cura as feridas invisíveis da alma. A graça não apenas perdoa o passado, ela dá o poder para você caminhar em uma novidade de vida. A graça não somente não restaura o passado, mas ela te dá condições de você vivenciar coisa nova, tirando todo o jugo de religiosidade. Quem ouve a palavra da graça descobre que é amado. Se você está ouvindo hoje, nessa noite, se você sempre foi a pessoa que sempre, talvez você não, como esse homem, né? Não nasceu, sempre é acusado de estar carregando alguma coisa de maldição na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que você é amado, você é amada por Deus. Deus tem um propósito na sua vida. O inimigo ele vai tentar te bloquear, o inimigo vai tentar te parar, sabe por quê? Porque Deus tem algo na sua vida, você crê nisso. Amém. Você crê que você pode sair daqui nessa noite sendo um provocador de milagre na vida dos outros? Amém. Mas para você provocar um milagre na vida dos outros, não é através da lei de Moisés, mas é através do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que vai fazer com que você possa romper. Eu não vejo o apóstolo Paulo em nenhum momento falando sobre a lei mosaica de uma forma positiva. A única coisa positiva da lei mosaica é que ela só servia para indicar o erro. Ela indicava o erro e era necessário quando alguém sabia que tinha cometido um erro, porque a lei mosaica só indicava para isso, que a pessoa ela tinha que trazer uma oferta, uma oferenda até o sacerdote matava aquela oferenda, aquele animal, e o sangue daquele animal era jogado sobre essa pessoa, e então aquela pessoa era livre do pecado. Isso foi isso. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Foi cantado aqui. Digno, né, de receber o louvor. Por que Jesus ele é considerado o Cordeiro de Deus? Porque Jesus, quando ele morre, não sei se vocês, quando o sacrifício ele vai ser levado até o sacerdote, quando é um bode, o bode ele vem esperneando, vem fazendo barulho, gritando, não quer subir de jeito nenhum porque ele não quer ser morto. Mas quando é o cordeiro, o cordeiro ele sobe sem fazer barulho, não esperneia, não faz nada. Isaías 53, versículo número 1, tem como abrir? Não estava no meu esboço isso aí. Olha só como que a ovelha subia para o matador. Isaías capítulo número 53, parte do 1. Aleluia. Pula para o 2, Olha só. Porque foi subindo como um renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura.
Olhamos para, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. São 3. Ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe que é padecer. É como um dos que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Vê o 4, Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e não é somente enfermidade física, é enfermidade na alma, é uma enfermidade no espírito. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, vai chegar a parte da ovelha. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, aleluia, fomos, acho que é o 6, vê o 6, O 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Aleluia. Era esse versículo. Então, quando alguém iria oferecer o sacrifício no Antigo Testamento, através da lei de Moisés, era necessário uma oferta, um animal para ser sacrificado. E quando era um bode, ele vinha esperneando, vinha fazendo barulho, de forma que era ruim quando chegava na situação. Em algumas situações precisava ser um bode. Mas quando era para sacrificar, para a remissão de pecado de alguém, sempre era o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro subia a rampa do sacrifício dessa forma. Mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não. Quem assistiu Paixão de Cristo? Em algum momento você vê ele ali falando alguma coisa. Como uma ovelha muda. Quando nós temos entendimento disso, isso tem que queimar o nosso coração. Isso tem que arder em nós. Através disso que ele fez na cruz, hoje nós somos salvos. Através daquilo que ele fez por nós, hoje eu tenho livre acesso ao lugar santo dos santos. Hoje, através, eu tenho que ter esse entendimento, que se eu crer naquilo que ele foi, meus pecados, além de ser restaurados, meus pecados além de ser perdoados, meus pecados além de ser esquecidos, perdoados, zerados, eu ainda sou justificado. Então, ter o entendimento da morte de Jesus na cruz me traz remissão de pecados e me traz justificação perante quem? Um animal precisava ser morto. Perante quem que eu sou justificado? Perante Deus. Mesmo quando nós erramos, o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Eu acho muito bonita a ilustração. O pastor Aloysio, ele fala que quando Deus ele olha a pessoa, por mais pecadora que for, mas se essa pessoa que é pecadora, ela crê naquilo que Jesus fez, Deus não olha o pecado dela, mas olha o sangue do Filho dele sobre essa pessoa. E isso traz sobre essa pessoa justificação. Você é justificado nessa noite. Você é justificado, não importa o que você fez ontem, hoje. Você é justificado. A morte de Jesus na cruz é muito maior do que os pecadinhos que a gente comete. Aquilo que Jesus fez por nós é sua por toda a eternidade. João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aleluia. Para finalizar, o ministério do louvor já pode subir. Para finalizar, a cura começa então quando nós paramos para ouvir. A cura começa quando nós paramos para ouvir. O paralítico não pediu nada, ele apenas ouviu a mensagem de Paulo com o coração aberto. E a mensagem de Paulo era que através dele, por intermédio dele, nós somos remidos dos nossos pecados e nós somos aceitos justos diante de Deus. Hoje mesmo, esse evangelho que ecoa em todo esse tempo, desde o tempo lá do apóstolo Paulo até hoje, a mesma graça, esse mesmo favor está disponível para nós hoje.
Hoje é o dia da qual você pode também, da mesma forma que aquele homem vivenciou algo grandioso, você também pode viver algo grandioso nessa noite. Para isso, basta somente o teu coração, nesse exato momento, estar incendiado pela palavra dele. Eu não sei de que forma você chegou nessa noite. Eu não sei qual tem sido as suas lutas. Eu não sei se você nasceu com uma condição como aquele homem, que nunca pudera andar, não sabia nem o que era isso. Talvez você veja aqui nessa noite, você nunca vivenciou algo novo na sua vida, mas eu quero te dizer que se você ouviu essa palavra, se está gerando algo no teu coração, isso você tem que guardar isso. Isso você não pode deixar se apagar, porque isso é algo que Deus está colocando no seu coração nesse momento. Se você quer receber um milagre, se você quer receber algo de Deus nesse momento, ouve o que o Espírito Santo está te dizendo. Qual que é a direção que o Espírito Santo está dizendo para você nesse exato momento? Aquele homem, quando ele ouviu, quando o apóstolo Paulo viu que aquele homem tinha fé, o apóstolo Paulo falou o quê? Apruma-te, põe-te em pé, sai desse lugar. Você recebeu essa palavra poderosa, e essa palavra poderosa pode fazer com que você vivencie coisas novas, como andar, por exemplo. Foi ali na simplicidade de um encontro com a verdade que aquele homem se levantou. Você não precisa de fórmulas, você não precisa de títulos, não precisa de méritos, não precisa de nenhuma ação que provém do homem. Você precisa somente ouvir. Ouvir com fé e crer que Deus está, nesse exato momento, proporcionando para você algo da qual você pode marcar a sua vida para todo sempre. Você crê nisso? Vamos estar se colocando em pé, em nome de Jesus.